Eu nunca pensei que a minha vida tomaria o rumo que tomou, mas, olhando para trás, talvez tudo estivesse escrito de alguma forma. Eu conheci o meu marido e meu cunhado no mesmo dia, e foi ali que tudo começou. Na época, eu era uma mulher cheia de sonhos, mas sem muita direção. Trabalhava numa loja de roupas e naquele dia, uma amiga me chamou para sair. Disse que ia me apresentar a um cara que ela achava que tinha tudo a ver comigo. Quando eu cheguei no lugar combinado, lá estava ele, o meu futuro marido. Ele era simpático, bonito, aquele tipo de cara que você se sente especial, sabe? Faz a gente se sentir especial. A conversa fluiu fácil e a gente se deu bem logo de cara. Mas o que eu não esperava era a presença do irmão dele. Quando o vi pela primeira vez, foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Ele era mais velho, já era casado, mas tinha algo nele que me atraía de uma maneira inexplicável. Não foi nada planejado, sabe? Foi apenas aquele olhar que durou mais do que deveria, um sorriso meio disfarçado. Eu tentei ignorar, mas aquele momento ficou na minha cabeça. Os dias passaram e eu comecei a namorar o meu marido. A gente tinha uma boa relação. Ele era bem atencioso, carinhoso e a família dele me acolheu muito bem. Eu passei a conviver bastante com o cunhado e a esposa dele. Era tudo muito familiar, muito próximo. Eu tentava ao máximo manter a cabeça no lugar, mas sempre que ele estava por perto, sempre que meu cunhado estava pertinho, eu sentia aquele frio na barriga. Eu sabia que era errado, que não devia nem alimentar esse tipo de sentimento, mas como controlar algo que parece fora do nosso alcance? Não tem como. Com o tempo, eu e o meu cunhado começamos a nos aproximar. A gente se via em almoços de família, em aniversários e sempre tinha uma desculpa para puxar conversa. Ele era inteligente, engraçado e parecia que ele me entendia de um jeito único, que ninguém mais entendia. Foi ele quem sugeriu que a gente abrisse uma pequena açaiteria juntos. Na época, eu estava insatisfeita com meu trabalho e a ideia parecia boa. Meu marido ficou super de boa com isso, afinal, era o irmão dele. Tudo parecia normal, mas por dentro eu sabia que não era. Trabalhar junto foi o ponto de virada. Passar tanto tempo com ele só fez a nossa conexão crescer. Eu começava a minha manhã já pensando nele e não no meu marido. Eu sabia que aquilo era uma bomba relógio, mas eu não conseguia parar. A gente começou a trocar mensagens fora do horário de trabalho, a ter conversas mais pessoais, e tudo foi ficando mais intenso. Até que um dia, depois de fechar a loja, aconteceu. Foi um beijo roubado, algo que ambos tentamos resistir, mas que pareceu inevitável. Foi como se todos aqueles sentimentos reprimidos explodissem de uma vez. Depois daquele dia, não teve mais volta. A gente sabia que estava errado, mas também sabíamos que não dava para fingir que não sentíamos nada. Passamos a viver um caso escondido entre olhares disfarçados e encontros clandestinos. Era uma mistura de euforia e culpa. Eu ainda amava o meu marido, de uma forma, sabe? Mas o que eu sentia pelo meu cunhado era muito mais forte. É difícil explicar. Era como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Esse ano que passamos assim foi um turbilhão de emoções. Cada encontro era marcado pela adrenalina de não sermos descobertos. A gente combinava os lugares com cuidado, sempre longe de qualquer pessoa que pudesse nos reconhecer. Teve um dia em que quase fomos pegos. Estávamos num café afastado, conversando e rindo como um casal qualquer, quando um conhecido da família dele entrou. Foi um susto enorme. A gente disfarçou e se levantou, cumprimentou um cara como se nada tivesse acontecido e depois inventou uma desculpa para sair. Meu coração quase saiu pela boca. As mensagens trocadas no celular eram outra coisa que exigia atenção. A gente usava aplicativos diferentes para evitar que qualquer pessoa visse por acaso.
Muitas vezes a gente discutia sobre o que estava fazendo. Ele perguntava se devia desistir, se não era melhor parar tudo, mas nenhum de dois conseguia. O sentimento era mais forte do que qualquer medo ou remorso. Havia também os momentos de felicidade pura, aqueles em que a gente esquecia o mundo ao nosso redor. Uma vez, pegamos o carro e fomos para uma praia deserta durante a tarde. Ficamos lá conversando, rindo e por algumas horas foi como se tudo estivesse bem. Era um alívio momentâneo, porque no fundo a gente sabia que a realidade nos esperava, mas esses momentos nos davam força para continuar. Ao mesmo tempo, viver assim era desgastante. A culpa me corroía, principalmente quando eu olhava para o meu marido. Ele confiava em mim e eu sentia que o que estava fazendo, essa traição toda, de uma certa forma, nunca poderia ser reparada. Eu me perguntava se ele percebia algo, se notava que eu estava distante. E para piorar, eu tinha que lidar com a esposa do meu cunhado, que era uma pessoa maravilhosa. Isso tornava tudo ainda mais doloroso. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia colocar um ponto final. Essa situação toda durou cerca de 1 ano. Foi o período mais intenso e confuso da minha vida. Eu sabia que em algum momento teria que fazer uma escolha. Eu não podia continuar enganando o meu marido nem a esposa do meu cunhado. E foi ele quem tomou a iniciativa. Ele me disse que não conseguia mais viver assim, que queria ficar comigo, estar comigo de verdade, sem esconder nada. Então, decidimos contar a verdade. Foi uma explosão. A família inteira ficou contra a gente. Meu marido ficou devastado. A esposa dele nem se fala. Os pais dele não queriam nem olhar na nossa cara. A mulher dele partiu para cima de mim, me deu uma surra. A gente tentou explicar, dizer que não foi algo planejado, que os sentimentos simplesmente aconteceram, mas ninguém quis ouvir. Ambos pedimos o divórcio e isso só aumentou a raiva da família. Foi um período muito difícil, perdemos amigos, o apoio da família e tivemos que recomeçar do zero. Mas a verdade é que mesmo com todas as dificuldades, eu nunca me senti tão em paz. Finalmente, eu podia viver o que eu sentia, sem mentiras. Hoje, estamos juntos há 5 anos. A relação com a família ainda é bem complicada, mas a gente se reconstruiu. A nossa loja, a açaiteria, cresceu. Viramos sócios e parceiros de vida. Eu sei que muita gente vai me julgar, que vai dizer que eu fui errada, que não se brinca com o casamento. E, de fato, eu não me orgulho de ter machucado pessoas que não mereciam, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a vida é curta demais para viver algo que não é verdadeiro. No fim das contas, eu escolhi o amor. E mesmo com todos os altos e baixos, não me arrependo. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança. Querida, que situação complicada, hein? Pelo que eu entendi, você sentiu algo por seu cunhado desde o momento que você o conheceu, quando ele estava junto com o homem que se tornou seu marido. Ou seja, talvez se o seu cunhado, hoje marido, naquela época fosse solteiro, você provavelmente não teria dado uma chance para o irmão dele, mas sim para ele. Porém, aquele homem já era casado. E mesmo sabendo que ele era casado, você ainda alimentou, seguiu alimentando a atração, o sentimento, a paixão. E deu no que deu, né, minha querida? Eu fico sentida porque se você sentia algo por ele e não tinha sentimento suficiente pelo irmão dele, primeiro ponto é que você não deveria ter casado. Primeiro ponto. Segundo, você não deveria ter se permitido seguir próximo do seu cunhado, sabendo que havia uma atração. Vocês de repente foram trabalhar juntos, acabou de alinhar. Ele sentia a mesma coisa por você, e se vocês fossem livres, tudo bem, sem problemas.
Mas ele tinha uma família, uma esposa, e você também. E vocês não pensaram em mais ninguém, só em vocês. Tudo acabou, pessoas saíram machucadas. Eu sinto muito, tanto pela ex dele como pelo seu ex-marido, e torço para que Deus esteja cuidando deles e que hoje, 5 anos depois, eles estejam bem, felizes e em paz. E eu espero, minha querida, que vocês tenham feito uma escolha realmente boa para vocês, que vocês andem sempre com os pés no chão, que o respeito seja a base, que ele jamais traia, você jamais traia esse homem também, e que tudo dê certo, já que vocês tomaram essa decisão. Agora não tem mais o que fazer, não é isso? Agora é seguir em frente e buscar fazer as coisas corretas. E é isso, Deus te proteja. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? O que você gostaria de dizer para essa amiga? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.